Bom dia, mais uma vez estamos juntos para agradecermos o Senhor mais um dia em nossas vidas. Deus é bom. A gente já viu um filme que passou na televisão, que é o John Wick, e é o terceiro filme, e ele tem um nome de Parabellum. E uma sentença bem antiga do latim diz mais ou menos assim: si vis pacem, parabellum, que significa: se queres a paz, prepara a guerra. E esse é o título do filme do John Wick, né? Se eu não me engano, o Winston Churchill, primeiro-ministro britânico na guerra, eu não tenho certeza se foi ele, e diz assim uma sentença da seguinte forma: paz, paz, quantas guerras se cometem em teu nome? Para ter paz, então, tem que ter guerra. Nós sabemos hoje que os judeus, lá na Palestina, em Israel, ali deve ter uns 6 a 8 milhões de pessoas, e os judeus também que vivem nos outros países, eles dizem todos os dias uns para os outros, né? Shalom Aleichem. E a outra pessoa responde Aleichem Shalom, ou seja, paz para vós, paz, né? E isso é feito todos os dias, a todo momento. O Shalom é mais do que paz, é uma saudação diária, né, para as pessoas ali. Os árabes, eu estou falando das grandes três religiões do mundo, os árabes também têm o mesmo comportamento, e eles se dizem uns para os outros todos os dias, como os judeus também falam, Salam Aleikum. Eles respondem, né? Eles falam. E aí o também responde Salam al-Salam, né? Que é o Malekam a-Salam, que é a resposta. Que a paz esteja sobre vós. E aí o outro responde: esteja a paz de Deus sobre vós também. E então é um shalom para lá, um salam para lá, para cá, e eles não têm paz. Vivem ali em pé de guerra, e não só entre eles, entre os árabes e os judeus, mas também às vezes entre eles mesmos, né? Essa situação nós temos no mundo cristão, principalmente no mundo pentecostal e neopentecostal. Isso quase não acontece muito no meio protestante tradicionais, mas no meio pentecostal, neopentecostal, também temos essa questão de que a paz do Senhor, ou a paz de Deus, né? E aos neopentecostais, a paz e graça, que se fala. E também não tem paz. É estranho, muito estranho esse linguajar, essa expressão de paz, de shalom, salam aleikum, o que quer que seja, e a gente não tem paz, né? Algumas pessoas costumam dizer no meio evangélico que nós evangélicos temos a paz de Cristo e tal, e o que você vê é muitas pessoas que estão evangélicas que não têm paz, que não têm sossego. Eu tenho alguns textos bíblicos aqui para a gente estudar, principalmente aquilo que Jesus fala, né? Jesus aqui no capítulo de Lucas, interessante, no capítulo 24, depois da ressurreição de Jesus, Jesus vai aparecer aos seus discípulos, né? E no versículo 36 do capítulo 24, apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco, né? Shalom seja com vocês aí. E ele disse para eles, né? Porque eles estavam aqui no 37 diz, eles estavam surpresos e atemorizados, acreditando que estavam vendo um espírito. Mas aí Jesus falou assim: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? No outro texto de João, mais ou menos na mesma situação, Jesus aqui no capítulo 20, do verso 19 de João, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então eles estavam atemorizados, nas portas trancadas. O mesmo texto no versículo 26 do capítulo 20 de João diz: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles, estando a portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes:
paz seja convosco. Eu não consigo entender por que nós, né, temos esse linguajar, esse discurso. O discurso é que nós temos Jesus e que nós temos paz, e nós não vivemos em paz. Uma paz não é paz de parabelo, não é paz de guerra, não é essa paz de guerra, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de guerra, para nós entendermos. Mas é essa paz de espírito, essa paz interna, essa paz de coração, essa paz que esses mesmos discípulos que andaram com Jesus, e ele aparece num dado momento, depois ele lança sobre eles a paz, né? E depois ele volta 8 dias depois, e eles também estão atemorizados. Por que nós não temos paz? Por que não existe paz e nós estamos sempre preocupados com a vida? Nós não sabemos as respostas para os porquês de muitas coisas. E mais uma coisa nos incomoda, nos deixa entristecidos, nos deixam chateados, desesperançosos. Muitos entram pelo caminho da ansiedade, da depressão. E Jesus, ele vai falar com os seus discípulos, né? Nós vimos 2 situações que ele já estava ressurreto, e ele vai encontrar com os discípulos. Mas tem uma situação que ele está aqui com os seus discípulos no capítulo 14 de João, e ele vai falar no versículo 27 justamente sobre a paz. Mas olha só o que ele fala. 27 do capítulo 14 de João: deixo-vos a paz, o shalom. A minha paz vos dou. É a paz dele. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bom, então é muito fácil o nosso discurso que nós temos paz, que nós somos tranquilos, e na verdade é bem diferente. A gente vê pessoas, eu não estou dizendo aqui de pessoas que estão que não acreditam em Deus, em Jesus. Olha, isso para mim já nem discuto. Eu estou vendo pessoas que têm a sua fé, as pessoas que dizem que acreditam, mas que na verdade não entendem o que Jesus está falando. Porque olha só, ele está dizendo que deixa aqui a paz dele, e não dá como a do mundo dá. Bom, nessas saudações que nós falamos aqui do mundo, nas suas saudações de paz, o mundo ele somente vai conseguir expressar um tipo de um anseio ou um desejo que o ser humano tem, né? Então, mas não tem a paz real, né? Então são só palavras, shalom, paz, paz de Deus, graça e paz, salam aleikum, é só palavras que são ditas, mas não existe a experiência da paz. Por que não existe a experiência da paz? Porque ele chega aqui e ele fala que a minha paz vos dou. Então a paz de Jesus é real, né? É essa que é a paz, ela é presente. A verdadeira paz é dom dele. E nós só podemos ter essa paz total, plena, né, inteira, se nós então reconhecermos e conhecermos a Jesus como ele verdadeiramente é. Não adianta nós ficarmos só falando que Jesus é a nossa paz. A Bíblia nos explica que vai mostrando o Messias como príncipe da paz, não é isso? Que ele traria paz ao mundo, que seria esse Deus de paz. Mas se nós não conhecemos, se nós não vivemos, se nós não temos realmente um entendimento e essa fé realmente alicerçada de que ele é o que ele diz que ele é, essa paz que nós manifestamos apenas de boca para fora é uma paz que não existe. Então você vai ter pessoas hoje que dizem que tem paz, que estão desesperadas, pessoas que estão se suicidando, pessoas que estão tentando se suicidar, principalmente nos adolescentes. Está acontecendo muito isso. Você vai ver muito cristão, né? Principalmente os cristãos radicais, fundamentalistas, que dizem que eles conhecem a Bíblia e conhecem a Deus, que eles estão num desespero total.
que eles estão sem paz, sem shalom, sem salamecolá, que quer que seja, mas eles também não têm paz de Deus, não tem nada. Porque na verdade eles acham que conhecem a Jesus, eles acham que conhecem a Deus, mas não deixam Deus e nem Jesus trabalhar no coração deles, na vida deles. É interessante, porque se você chegar no texto de Jó, você vai ver, eu já falei isso aqui algumas vezes, de que Jó, ali é escrito que o Jó é um cara decente, que o cara seria um tipo de um sacerdote, porque ele praticava holocaustos e sacrifícios pelos filhos. Os filhos não tinham contato com Deus ali, era ele. Ele que fazia, porque porventura os filhos poderiam ter pecado contra Deus. E no final do texto do livro de Jó, que vem do capítulo 1 até o 42 lá, você vai ver o que Jó fala. Quando Deus questiona Jó, olha, onde é que você estava? O que você entende disso? O que você sabe disso? E ele disse, olha, eu não sei nada disso. Na verdade, eu te conhecia só de ouvir falar. Na verdade, eu só ouvia reportagens do Senhor. Eu nunca, na verdade, eu nunca soube quem o Senhor era. Apesar do texto lá na frente dizer, olha, porque o Jó tinha intimidade. Não tinha. Ele mesmo declara que ele não conhecia a Deus. Ele mesmo fala isso. Então, eu não sei o que eu posso... São coisas maravilhosas demais para mim, eu não posso falar nada, diz ele para Deus. Então, quando nós achamos que nós temos, e isso é de boca para fora, e o nosso interior, a nossa vida, não expressa na verdade o que é, nós podemos ter uma casca. Podemos ser aquele ator grego que tem a sua máscara de cera, e o sincero, né? Tira a cera, sincero, o que eu sou. É isso aqui. Bom, eu só falo de boca para fora e minha vida está uma desgraça dentro de casa. Eu estou em depressão, eu estou ansioso, eu estou desesperado, eu não consigo entender, eu reclamo do amor de Deus, que Ele não me ama, eu sou ingrato, não agradeço o meu dia, não é isso? Porque por mais que nós tenhamos, parece que o homem nunca está satisfeito. Nós somos hedonistas, o hedonista busca sempre o prazer, e o prazer também está até no bebê que mama no peito da mãe. Isso é uma busca de prazer, saciar o seu desejo de prazer. E nós queremos sempre ter prazer, o prazer de comprarmos algo que nós queremos. E quando nós compramos e desejamos e temos aquilo já não satisfaz mais a cada um de nós. E nós temos que buscar uma coisa mais elevada, uma outra coisa, para poder suprir algo que está dentro de nós que está faltando. Então quando nós chegamos e dizemos, porque eu tenho a paz de Deus, e você vê, mas você não vamos nem colocar outra pessoa, vamos colocar a mim, no caso, eu, Geraldo, que digo e falo muitas coisas, mas muitas vezes o meu coração não está, na realidade, ali expressando aquilo que eu estou falando, né? Não está sentindo, não está realmente em descanso, em paz. Pode ser que isso aconteça comigo, nunca aconteceu com você, principalmente os santos, né? Os santarrões que eu digo, dos fundamentalistas evangélicos. Então, o que Jesus está falando assim, olha, eu te dou a minha paz, né? Mas você vai ter que entender, na verdade, quem eu sou. E como eu trabalho, né? Porque muitas vezes nós queremos as coisas, desejamos muitas coisas, e quando não vem as coisas que nós queremos, nós entramos num declínio de tristeza, de ansiedade, de depressão, de raiva, de frustração, de medo. Mas não é essa paz do mundo, é uma paz que transcende a todo esse sentimento, a toda essa sua expectativa em relação às coisas, principalmente as coisas do ser humano, do homem que deseja, né? Deseja as coisas e não obtém, que deixa você dessa maneira, de você triste. As suas lutas, as suas aflições, alguns desempregados, alguns doentes, alguns problemas financeiros, alguns problemas até psicológicos, problemas dentro de casa, com seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, no trabalho. São todos problemas, o dia é uma luta. Por isso que é uma guerra. Prepare-se para o parabellum, né? Prepare-se, porque você quer paz, você tem que preparar para a guerra. Mas a guerra contra quem? A guerra vai ser, porque a guerra, o pessoal fala muito assim, o mundo. Peraí, o mundo, é muito estranho esse negócio do mundo, né? Porque o mundo que nós vemos, o mundo que nós vivemos é um mundo maravilhoso, porque foi o mundo que Deus criou. Eu já falei algumas vezes aqui, eu adoro o mar, e quando eu chego e vejo o mar e olho aquela massa de água e aquela beleza, e o céu azul e o mar azul, foi Deus que criou, foi Deus que criou. E isso é maravilhoso. O mundo que Deus criou, o mundo que nós vivemos, o planeta Terra e também o universo todo, que a gente não conhece tudo, foi Deus que fez, e é maravilhoso. Então,
esse mundo, que mundo é esse? O mundo não, o mundo, na verdade, para mim, o problema todinho não é o outro, né? Que não é o outro, a outra pessoa, não é Satanás, o problema, na verdade, sou eu. Porque eu não consigo entender, na verdade, quem ele é. Se eu pudesse entender quem Jesus é, se eu pudesse realmente trazer isso mais profundo mesmo, não de apenas uma caspa, né? Uma casca, ou uma casca no caso, não, mas ir profundo, quebrar essa casca e ir profundamente nas regiões mesmo abissais, no caso do conhecimento em relacionamento com Jesus, com Deus, eu não teria então nenhum tipo de medo, de aflição, de espanto, como eles estavam os discípulos. E eles andaram com Jesus, né? E eles, no momento daqueles viram Jesus, passou um outro tempo, mais 8 dias, e eles de novo estavam com medo de novo. Então, somos seres humanos, sim, somos seres humanos. Mas então nós não poderíamos expressarmos e falarmos e arrotarmos que nós temos paz, que nós somos de Deus, que nada nos aflige, que nada nos toca, sendo que a nossa vida está um bagaço. Por que eu estou falando isso? Porque veio novamente um rapaz conversar comigo. Por que eu não sinto? Bom, aí eu fui analisar também. Eu também não sinto, porque na verdade nós não temos um relacionamento profundo. Nós somos que nem Jó. É só de boca para fora. Eu não conheço quem é Deus. Eu não sei quem é Deus. Eu não sei quem é Jesus, na verdade. Né? E eu vou cobrindo, mascarando aquilo que na verdade é o meu coração, principalmente quando nós passamos por situações difíceis, em lutas, em aflições, em guerras. Então, parabelo, né? Se queres a paz, prepara para a guerra. Se vir passem, parabelo. Prepara então. Prepara como? Porque não adianta você falar e o seu coração está totalmente diferenciado daquilo do seu discurso que está sendo lançado para fora de você. Nós só podemos então realmente ter essa paz de Cristo quando nós entendemos quem é Cristo na nossa vida. Quando nós podemos compreender o que Ele fez na nossa vida, o que Ele é para nós, a proposta dele para nós, que não é muitas vezes como nós queremos que seja. Nós vamos passar luta, e tem um texto também que fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sou eu vim para que você tenha vida, venha abundância, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou o alimento, o pão, eu sou o caminho, e tudo que Ele falou, porque você então tem que absorver aquilo e entender que Ele foi o representante. O Israel não fez aquilo que devia ter feito. Jesus veio e mostrou quem ele era, qual é o plano, o que Deus tinha para o ser humano. Aí levantou-se uma igreja e depois tornou-se algo do que é hoje, e também não expressa esse Deus que Ele é, não expressa Jesus. E nós temos só o quê? Que nos preparar o nosso coração, a nossa vivência, o nosso relacionamento. Através do quê? Aí eu volto a dizer, nós temos que ler aqui. Nós temos que buscar de quem? Da fonte. E a fonte quem é? A fonte é Ele. A fonte não é você ter dinheiro, que muitas vezes... o dinheiro é muito bom. Mas o dinheiro é raiz do mal. Bom, se tudo que te domina é problema, né? Aí pode ser até um saco de sonho de valsa. Te dominou aquilo lá, então você está com problema. O dinheiro não é o problema é como você trabalha com isso, como você vai trabalhar com essa situação. Se ele te dominar, aí é problema, como um saco de sonho de valsa. Se você vier comer 3 sacos de sonho de valsa por dia, é complicado, aquele de 1 quilo, né? Não estou dizendo nem um pacotinho não, é de 1 quilo. Então nós temos que, parabéns, né? Prepara-se para a guerra, porque a guerra é contra nós, somos nós. Né? Nessa dicotomia, nesse pensamento duplo, e você pensa uma coisa que daqui a pouco você acha que não é, e você se entristece quando as coisas não saem quando você quer, e muitas pessoas não conseguem superar e vão para a depressão, e vão indo, e acham que Deus tem que fazer aquilo que eles querem que Deus faça. É uma loucura porque nós não conhecemos, nós não descansamos. E ele está falando, calma, descansa, fica aí, não tema, peraí, calma, eu estou aqui, paz, respira, shalom sobre vocês, para vocês, a minha paz vos dou. Não doa como o mundo dá, porque quando o mundo dá, expressa só esse anseio, só um desejo de algo que não conhece. Né? A paz é o que? A paz é nós sentarmos alguém que gosta do campo, sentar numa montanha e poder contemplar num dia fresquinho ali, a maravilha, o verde, os pássaros. Eu estou em paz, mas saiu dali, pronto. Ou você está como eu gosto de ficar na praia, olhando o mar e sentindo ali as gaivotas e tudo, né? O mar maravilhoso e tal. E saiu dali também, pode ser que dê um problema.
Né? E como é que nós vamos trabalhar com isso? Nós não estamos mais no lugar aprazível que nós desejamos, né? Que vem saciar o nosso hedonismo, né? O nosso desejo do melhor para nós, do nosso prazer. Não. Então nós temos que nos preparar no momento difícil e no momento fácil, no momento maravilhoso da nossa vida. Agora, muitas vezes nós não estamos nem num momento tão maravilhoso e tão difícil, mas nós estamos ali num momento tranquilo, equilibrado, e nós achamos que nós não merecemos aquilo, que nós queremos é mais. Né? Não estamos nunca satisfeitos. Bom, pode ser que isso seja só comigo, não com você. Você seja realmente uma pessoa que está além de tudo isso aí. E Deus que te abençoe e você seja feliz dessa maneira. Talvez eu esteja falando só para mim mesmo, não sei. Então essa questão de nós podemos entender, olha, a minha paz não é a paz do mundo, não é esse anseio, não é esse desejo do ser humano, não é shalom, não é salam aleikum, não é a paz de Deus, a paz e graça, né? Eu não costumo fazer isso, né? Eu não costumo dar a paz do Senhor para pessoal que supostamente diz que somos irmãos, tal, né? Mas não, é oi, tudo bem, tal, porque é complicado isso. Nós temos que viver aquilo que nós falamos. Nós temos que, então, se nós realmente amamos a Cristo, nós temos que amar a Cristo. E saber o que Ele está nos ensinando, o que Ele quer para nós, o desejo dEle para a nossa vida. E o que nós devemos fazer em relação a Ele e em relação ao outro. Tanto na questão vertical, nós e Deus e Jesus e o Espírito, como também na horizontal, nós e os seres humanos, o nosso próximo. Então, essa paz que nós dizemos tanto, e paz aqui, paz acolá, e no mundo não tem paz, é uma guerra, nós não temos paz um com os outros, nós não temos paz com os nossos familiares, nós não temos paz com nossos amigos, nós não temos paz com as pessoas que trabalham com a gente, muita coisa de guerra, são poucas, e principalmente num tempo como agora, nessa divisão do mundo todinho, nessas situações de xenofobia, de racismo, de misoginia, de um monte de coisa, que nós não temos paz, né? Principalmente eu entendo que nós deveríamos ser realmente irmanados uns aos outros, né? E não sermos tão egoístas como nós somos, mas nós não estamos pensando muito assim, muito no próximo, nos outros, na situação do mundo e tal. Nós estamos querendo nosso hedonismo mesmo, nosso prazer ser suprido, e nós nos esquecemos disso. E muitas vezes, quando nós não temos o que nós desejamos para suprir nosso hedonismo, nós então entramos numa queda vertiginosa, num parafuso danado para baixo, e nós não entendemos o que Jesus está querendo dizer, o que Ele quer ensinar para nós, né? Então, deixarmos os anseios, desejos do ser humano, do homem, e tentar entender o que esse Jesus quer nos ensinar quando Ele fala assim, a minha paz eu te dou, não a dou como o mundo dá, né? Então, e não só de boca para fora, quando nós pudermos dizer shalom, ou salam aleikum, ou paz de Deus, ou paz e graça, ou paz do Senhor, seja realmente isso dentro do fundo do coração explodindo para fora, né? E entendemos, o principal para mim é que e é uma busca que nós devemos fazer, uma busca minha cada dia, né, desse Jesus, para podermos entender o que Ele está dizendo, então nós nos conectarmos com Ele, e a nossa vida assim, aí teremos, eu creio sim, essa paz que tanto buscamos em tantas coisas, na família, em filho, em esposa, em dinheiro, em emprego, em qualquer coisa que nós achamos que vamos encontrar, né? Então, a paz dele Ele te dá, não a dá como o mundo dá. Não a dá como eu dou, paz para você, tá bom? Shalom para você, salam aleikum para você, paz de Deus. Não é assim. É uma paz mais profunda. É algo que vai transformar a nossa vida. E nós precisamos buscar. Do Geraldo? Não, de mim não, porque eu sou igual a você, sou homem, sou cheio de defeitos, falhas, e também tenho os meus problemas, né? Mas dele, aqui na busca do que ele está falando. E eu aconselho mais uma vez a você a levar a tua visão aos textos bíblicos, principalmente nos evangelhos, do que Jesus está dizendo, do que Ele está ensinando. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, e fique com Deus, em paz.